Na verdade, eu acho que nós precisamos esclarecer primeiro alguns pontos acerca desse tema, né? Porque o pedófilo, como bem disse a pastora, ele é um doente, né? E como bem disse o senhor, existe o milagre à disposição dele. Eu tenho essa obrigação de dizer, até pela formação cristã que nós carregamos conosco. Muito né? bom. Então, existe o milagre à disposição dele. Então, é difícil porque quando ele vai fazer uma abordagem judicial, o técnico, o perito judicial, encaminha para um psiquiatra e esse psiquiatra, avaliando a característica dele, pode dar a ele, inclusive, um CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, existe um CID para a pessoa que carrega consigo um distúrbio mental, que é o interesse sexual por crianças, por menores de 12 anos, né? Vamos colocar dessa forma, e essa pessoa pode receber um tratamento diferenciado na justiça que não a condenação, tá certo? Uma condenação na cadeia, na prisão. Como o caso do dependente químico, por exemplo? Exatamente. Então, Dr. Carlos Fortes é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores autoridades no assunto no Brasil, né? Mas, como eu estava dizendo para o pastor aqui há poucos momentos atrás, existe hoje, agora, ontem foi essa discussão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da COINJE, que é a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal, e é em primeira mão que está sendo noticiado isso, que é a formação de um grupo chamado Depoimento Sem Dano, que é o momento em que a criança abusada, né, violentada, e aí depois nós vamos explicar a diferença do abuso para a violência, porque são 3 tipos diferentes de atitude que a criança sofre, né? E dizer também que, lamentavelmente, aqui no Brasil, a lei permite que o ato sexual seja praticado a partir dos 14 anos de idade. Sério? A lei permite que isso aconteça a partir dos 14 anos, daí não haver o crime de pedofilia praticado depois dos 14 anos, tem que ser anterior aos 14 anos, então é possível até que um adolescente pratique um ato de pedofilia, né? Alguns estudiosos dizem que a diferença entre o autor e a vítima tenha 5 anos, algumas correntes dizem isso, na França é assim, inclusive. Meu Deus. Então, são informações, e quando eu digo que o assunto é muito extenso, acho que são informações que a gente deveria retomar sob uma ótica mais técnica. Não, é mais triste do que a gente pensava. Muda todo o cenário, triste. Uma informação dessa muda o cenário muda todo. De fato. Né? E a gente fica triste de ter que dar essa informação, porque o viés que se coloca é o viés assim, o advogado vai defender um pedófilo. A lei diz, como o doutor Carlos disse, que ninguém pode ficar sem uma defesa. Né? E quando alguém é levado diante de um juiz sob a ótica desse ato praticado, supostamente praticado, a prova é muito importante. Né? E como é que se faz a prova nesse caso? Ficávamos na escassez, como ele disse, da informação do vizinho, da informação de alguém. Né? Agora não, com o depoimento sem dano, que existem outros nomes em outros estados aqui do Brasil, o Rio Grande do Sul mesmo, como o pastor falou, já existe isso, que é uma sala preparada com técnicos especializados, com pessoas muito bem preparadas para isso, onde existe a abordagem na vítima, né? E ela vai explicar, vai contar o que aconteceu, ou seja, o fato em si... Do jeito dela, né? Se for uma criança de 5 anos de idade, vai mostrar do jeito dela como aconteceu. E aí a prova é irrefutável. Aí os técnicos vão saber traduzir isso numa linguagem como fosse abuso. E o juiz, o promotor, a defesa, todos estarão numa sala à parte. Esse método é americano, esse método que se usa, que nós todos vemos aí nos filmes, é um método americano. Eles vão estar assistindo numa sala ao lado para que a ampla defesa, essa que muita gente diz que é o grande defeito da Constituição, mas não é, para que a ampla defesa do acusado possa ser exercida nesse instante. Mas nesse caso, se ele for menor de 14 anos, por exemplo, então já nem configura a pedofilia, não. Né? Pode ser o abuso sexual. Teria que ter, então, uma diferença de 5 anos, teoricamente. Existe uma corrente jurídica que prega assim. Né, que para que fosse pedofilia, praticado por um adolescente, né, considerando que o adolescente é aquele que não completou 18 anos ainda, ou 18 anos incompletos, né, ele poderia ser pedófilo dessa natureza. Mas vamos retomar essa parte. O pedófilo, quando caracterizado pedófilo, ele é direcionado a um psiquiatra e receberá tratamento de desvio de transtorno mental. Então, deixa eu te fazer uma pergunta só acerca disso, porque há duas vertentes. A vertente realmente do rapaz, a pessoa ser pedófila,
E também a acusação infundada e acabando com a vida do acusado de uma maneira, assim, de uma prova não muito cabal. Vou dizer um exemplo de um conhecido do conhecido que contou essa história para nós. De um pai que estava aplicando uma injeção no filho e o filho está dizendo, não, papai, dói, alguma coisa assim. O vizinho ouviu isso, denunciou e trouxe um transtorno fora do normal para a vida deste rapaz. Nesse caso, como que a lei tem funcionado? Eu acho que esse depoimento sem dano que o senhor está dizendo venha colaborar muito para que não haja confusões também em famílias como essa. No caso da injeção seria simples, né? Basta ver a marquinha no bumbum da criança lá. Mas existe, por exemplo, a lei da palmada que está em tramitação, uma briga entre vizinhos, por exemplo, que não é incomum. Uma esposa insatisfeita com o marido que atraiu, por exemplo. Isso, como disse a pastora anteriormente, isso é um tema que precisa ser abordado sob uma ótica, e eu digo isso com muita particularidade, sob uma ótica madura, e puxarmos as nossas crianças para uma conscientização, não só através da internet, não só através da nossa casa, mas, sobretudo, através dos órgãos governamentais e não governamentais, a igreja, principalmente, né? Por quê? Como o senhor disse, assim, a igreja tem uma formação da estrutura cristã, daquela família tal. Nós temos amigos que, com 3 meses, o filho recém-nascido colocou ele numa creche. Não chama creche, chama berçário. Sim. Eu fiquei indignado com ele, disse, Fabiano, você não pode fazer isso, colocar o seu filho de... Mas eu e minha esposa somos médicos e queremos trabalhar. Isso me dói. Eu acho isso errado. Né? Eu penso que... eu também acho. Eu penso que é errado. Mas é uma família moderna, e é uma família cristã, é uma família da nossa igreja. Entendeu? Entendi. Da nossa igreja, que eu digo não é da igreja Lagoinha, mas da nossa igreja cristã. Então, como é que nós vamos discutir estruturação de família se a proposta de estruturação de família está evoluindo? Né? Mas aí o problema é que a evolução pode trazer aberrações. E as aberrações podem piorar o quadro. Isso pode ser, inclusive, uma raiz do problema, porque a gente estava até discutindo as causas da pedofilia. E muitas vezes o pedófilo foi abusado na infância, né? Como a gente até citou o exemplo da criança que abusou do irmão de 4 anos, aquela criança que está sendo julgada nos Estados Unidos, ela foi abusada na infância e estava repetindo aquilo que aconteceu com ela. Então isso é uma raiz, então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo dos pais, não é que os pais não podem trabalhar, mas esse cuidado de estar acompanhando de perto a criança, ela pode evitar muitos problemas futuros, inclusive. Eu vou ouvir o pastor já, mas é importante que a gente entenda a etimologia da palavra. Né? Pedofilia vem do grego, que significa paedofilia, que pai seria criança e filia amor. Então seria o amor pela criança. Então, na Grécia, isso não era crime. Sim. Né? Em outros, o rei Tutankhamon casou com 10 anos. Tá certo? O povo judeu, por exemplo, considera-se adulto com 12 anos. Ciganos, né? os 12, as meninas. Então, nós temos que entender que até a variação cultural, hoje, né? e eu costumo brincar de uma maneira assim, muito madura, se nós sairmos daqui, por exemplo, e formos a Rondônia, naquele caso emblemático do pai que era avô da própria neta, e aquela confusão maluca que a OAB foi lá cobrir, né? Eu participei daquela discussão. Quando eu retornei daí a 6 meses, a moça me chamou e disse assim, posso falar um segredo? Eu falei, meu Deus do céu, essa menina sofreu algum problema aqui no abrigo. E quando eu cheguei perto dela, ela foi e me agrediu, sabe? Eu disse assim, poxa, mas o que eu fiz por você? Você me agrediu? Você me tirou a minha família. Eu disse, mas como assim? Eu disse, olha, eu não sei onde estão meus filhos, eu não sei onde estão meus netos, e ela tinha 25 anos, tinha netos. Meu Deus. E ela reclamou da abordagem que o Estado, como digo, a União fez em acabar com aquela monstruosidade que ela vivia, né? Do pai dela ser, aí já não sei nem explicar mais, ser pai do neto, digamos assim. Né? Então, muitas vezes, em determinados lugares do Brasil,
a própria televisão, e aí eu digo, posso citar o nome, porque eu costumo dizer que a OAB tem essa independência, a Rede Globo coloca no jornal, no Fantástico, dizendo que o marido vive com 7 esposas e vive muito bem. Né? E acha muito normal isso. Né? E aí você induz ao seu filho a conviver, a abrir esse precedente. Exatamente. Né? Então nós temos que ter cuidado com os precedentes. Né? Mas a grande experiência que a OAB hoje tem enfrentado é justamente o seguinte: o que existe de defeituoso no estado de Minas Gerais, e aí eu não digo do governo de Minas Gerais, eu digo do estado de Minas Gerais, todos nós que estamos aqui morando, é a falta de informação entre as entidades que trabalham com isso. E também de assimilação das informações que estão Exatamente, sendo passadas, né? Então nós temos vários meios de comunicação que disponibilizam as informações, como você compilou, são 692 casos nos 4 primeiros meses, e eles são oriundos do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que é da SEDESE, Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Enfim, esses números são oriundos de um telefone. Né? Mas quantas organizações não governamentais nós temos? Quantas crianças foram atendidas na igreja, por exemplo? Né? Nós que não foram computadas exatamente. Nesses números. Nós deixamos de ter uma vara infracional, e aí vai o meu recado diretamente para o Dr. Wagner, que é o nosso presidente da COINGE, que é um homem acima do tempo, que vale a pena convidá-los aqui, viu? Já fica o convite. Desembargador Wagner, o presidente da COINGE, vou pedir que ele venha até aqui, que é um homem fantástico para explicar isso. Foi justamente dessa forma. Quais os números que nós temos em Minas Gerais? Né? Porque nós estamos falando de pedofilia, de menino que tem, de meninas violentadas. Mas e os meninos? Sim. Né? Nós estamos falando de meninos de 13, de 12, de 10, mas no jornal de ontem foi de 1 ano e 7 meses. Tá certo? Nós temos aqui em Santa Luzia, há pouco tempo atrás, há coisa de 2 anos, uma menina de 10 anos que pariu de gêmeos.